Estamos de volta aqui com o Nós Falando, no oferecimento de Magleide Enxovais, tudo em cortinas, persianas e artigos para decoração no Beira Mar Shopping. A Lara resolveu pegar o microfone e cantar lá na recepção junto com o Roberto, é isso, né, Ana? Chupar um pirulito. É, tá, tem uns docinhos lá, um pirulito, umas balinhas, e ela tá vendo agora a gente aqui ali na recepção. Imagina toda essa energia na escola. Né, Albertina? Como é que funciona essa energia na escola? A escola é um sentimento de grupo, né? Então, como a criança é filho único, é capaz, é possível, não quer dizer que seja a regra, né? Que essa criança, ao chegar na escola, ela não saiba dividir a figura da professora, que talvez represente a figura da mãe. Certo. Então, em casa, ele tem toda a atenção da mãe, e quando chega na escola, ele não é mais o filho único, é o aluno. Tem vários alunos. alunos. Então, é possível que no início ele tenha alguma rejeição, alguma situação que cause desconforto para ele, mas tudo isso é trabalhado, a escola está preparada para isso. Mas divide com a mãe, passa, como é que é esse contato? Às vezes, na verdade, não é a criança que não quer ficar na escola, é a mãe que não quer deixar a criança inconscientemente naquela escola, é aquela mãe que não quer soltar essa criança, né? Mas a mãe tem que acreditar que fez a melhor escolha, da melhor escola, que está nas mãos da melhor professora e que os amiguinhos são os melhores amiguinhos que tem. Tá? É importante que os pais se tranquilizem, que tenham feito também essa escolha, né? De quando colocar na escola, ter feito esse preparo antes. Até essa questão de deixar filho na escola, eu fico imaginando assim, o receio às vezes, por exemplo, de se machucar, né, Ana? Isso pode acontecer na casa da gente. A Lara já levou ponto no colégio onde ela estuda, eles chamaram os... Você ficou apavorada? Não. Tipo assim, não? Não. Tranquilo? Honestamente, nós tínhamos a melhor babá do mundo naquela época e ainda assim eu achei que foi melhor ter acontecido na escola do que no nosso prédio. Tá, mas porque na escola eles já tinham uma estratégia para chamar o socorro e a babá talvez ficasse insegura com uma situação dessa. Tá. Então eu achei que é parte da rotina. As crianças brincam e podem se machucar. Não, mas até pela ansiedade, né? Sei lá. Tem um exemplo de filho único. O meu filho, hoje eu tenho 2 filhos, mas o meu filho foi Ele é filho único e tem a filha, né? Tem a Juliana. Juliana. O meu filho foi filho único por 4 anos. Então eu sempre, essa questão de escola, eu sempre escolhi a melhor escola, a melhor professora, a melhor turminha, coisa de mãe de primeira viagem mesmo, porque todo filho único é filho de uma mãe de primeira viagem, tem mais esse porém, né? Tá. E eu cheguei na escola, fui para o interior de Minas, e as escolas não eram muito bonitas, daquelas escolas velhas, antigas, mas em termos de conteúdo muito bom. E quando eu cheguei na escola, eu olhei assim, esse parquinho não é legal, professora, esse menino pode cair e balançar e bater a cabeça ali. Mãe, nunca isso aconteceu. Uma semana depois... ligam para mim dizendo, seu filho está no pronto-socorro fazendo costura na cabeça. E aí? Aí eu tive que socorrer e entendi que era possível acontecer, mas é como se aquilo, sabe, eu tivesse planejado. Aí, se a gente começar a falar de pensamentos positivos e pensamentos, você focou. Não, mas é a percepção, às vezes, pelo perigo. A percepção de perigo, ou seja, nenhuma mãe talvez tenha olhado aquilo, mas eu fui olhar os mínimos detalhes. Até né, você já era psicopedagoga? Eu tinha uma preocupação realmente no lugar. Serviu para quê? Serviu para que a escola realmente tirasse. Ele não caiu ali por ser filho único, nem por eu ter feito essa colocação. Exatamente. Mas era um lugar, então, assim, a mãe de filho único tem um cuidado. Tipo, excesso de zelo, né? Que, em partes, é bom, mas tem que ser também na medida certa, né? Olha só, vamos fazer a Rosângela de São José está nos acompanhando, né? E ela quer fazer uma colocação, um depoimento, somando aqui o que a gente está conversando, está gostando do programa. Tem um filho de 16 anos e, segundo ela, ele é ótimo aluno, não é mimado e também não reclama. É isso, Rosângela. Agora, 16 anos, né, Maria? Já é bem crescido, né? Passou por várias fases. Mas a gente pergunta, sob os olhos da mãe, vai ser sempre assim? Não, eu acho que também a mãe sabe ser crítica. Né? E talvez até radicalizem um pouco, assim, ou muito crítica, ou sem crítica nenhuma. Mas eu acredito que se essa mãe ela está feliz com esse filho, ela tem razão, porque eu acredito que as mães não são todas tolas, né, sabe? Elas sabem ser críticas com os filhos. Elas sabem se ele fosse mimado, fosse assim meio, né, introspectivo. Que ela tivesse dificuldade de lidar com ele. Porque hoje a educação também está muito difícil, né, Naya? Em todos os sentidos. É muita informação, é muita demanda, é muito consumo. A criança cada vez consome mais cedo,
moda para criança. Então, totalmente diferente da nossa geração. Pois é. Até pergunto para a Ana, como é que você lida com essas... Você trabalha no meio de informações, né? Isso... Mas né? isso a gente admira. De consumo, de capitalismo. O primeiro passo foi eu e meu marido termos um consenso. Como vamos tratar as demandas? Antes de chegar até ela, né? Nada na frente dela, né? Não, claro, entre nós. Entre nós. Entre vocês, quer dizer. Nós optamos por só dar presente em datas especiais. Ótimo. No Natal, no aniversário, no Dia das Crianças, praticamente. É só quando ela ganha presente. O resto ela tem que administrar os brinquedos que já tem e agendar de ir na casa dos amigos, de virem os amigos lá em casa. E como é que é? Ela se dispõe assim a brincar, trocar os brinquedinhos, permitir que eles mexam? Nem sempre, mas independente da postura dela, a gente jamais interfere. Então ela vai ter que chegar num acordo e ela percebe que se o amiguinho não fica satisfeito, o amiguinho vai embora, ou os priminhos vão embora. Então ela já percebeu que ela tem que aprender a ceder e a gente incentiva e valoriza essa postura. A gente nunca interfere. Eu posso estar achando que a minha sobrinha de 12 anos está sendo injusta, está abusando do poder, mas a gente espera que elas entrem em acordo. Como é que vocês observam isso na questão psicopedagógica e na questão eu acho que a criança, na psicopedagogia, eu acho que... Até assim, os pais interferem, deixa aquela situação se resolver. Eu acho que os pais, primeiro, não podem supervalorizar as situações, porque a visão que o adulto tem é do tamanho do adulto. Tá? E a situação que a criança está passando ali salva situações de risco, que põe em risco a própria integridade física e emocional, né? Mas o problema de criança é do tamanho do problema de criança. Então, às vezes, os adultos... Se resolvem. Se resolve. Então, o adulto tem que olhar, fazer que não está vendo, deixa eles se resolverem, ele não supervalorizar porque mesmo. Eles têm uma sociedade, né? Eles acabam uma organização pessoal. Daqui a pouco eles estão brincando. Então, quem sentiu foi o adulto, né? Que deu... Mas o bom é que ela convive bastante com crianças, né? A gente incentiva muito, inclusive a dormir... Você falou dos priminhos? Tem dos priminhos, eu dormia um na casa do outro. E a gente vê que eles exercem muita influência também, por serem um pouquinho maiores. Exercem muita influência sobre ela. E se um já sabe ler, para ela as letras... são um sonho de consumo e ela passa os dias com aquela cadernetinha anotando coisa, mas é só rabisco, porque ainda não... E assim, para o futuro, aquela expectativa, né, que acho que a Maria colocou também, a expectativa, né, que os pais criam, o que você imagina, assim, o futuro com apenas uma filha? Vou ter que me doutrinar. Porque se for uma ação espontânea, é óbvio que eu vou depositar expectativas demais. Então eu vou ter que me doutrinar. Por exemplo, ela conversa muito, mas se for... Ontem foi aniversário dela, fiz 5 anos. Você não falou antes. Bom, foi ontem. Sim, parabéns, Lara. Sim. Na hora dos parabéns, apesar dela ser... Eu não sei se eu posso falar isso em público, mas eu sinto que ela é a líder da turma no colégio, até porque foi a primeira a fazer 5 anos. Então, apesar dela exercer uma liderança na hora dos parabéns ou de uma situação, ela se encolhe, ela fica encabulada. Então, eu já percebi que ela é muito diferente de mim. Então, eu vou ter que trabalhar, inclusive, isso, assim, para não querer que ela... Que ela seja uma Aninha, assim... Que faça como eu faria. Entendi. Né? Eu já percebi que ela tem muito... Ainda mais menina, mais menina, né? Maria, isso eu vou ter que trabalhar. Assim, a gente está encerrando numa colocação da sua parte, então, em relação a tudo que a gente conversou. Eu acho que os pais têm que ter cuidado com a ansiedade deles, né? Há uma cobrança muito maior em torno da família, daquela criança, né? As avós, os tios. E os pais têm que saber se equilibrar e para não jogarem a ansiedade deles em cima da criança. Porque senão essa criança vai ser muito ansiosa. E isso vai prejudicar. Eles vão investir em educação, ela vai ter uma capacidade intelectual muito boa, vai estar tecnicamente preparada, mas vai ter uma angústia tão grande que vai travar no primeiro momento que tiver que assumir uma liderança, por exemplo, porque não vai ter o pai e a mãe ali junto dela. 30 segundos, assim, na escola, por exemplo. O que fazemos para os nossos filhos hoje reflete
daqui a 5 anos. Então, nada que fazemos hoje é imediato. Então, façamos hoje o melhor que possamos fazer. Não vamos criar nossos filhos em redomas, né? Vamos incutir neles a questão da hierarquia, né? O respeito pelo adulto, pelo idoso, né? Pelo professor, pelo próprio grupo, que isso que é muito importante. Nós não podemos transformar essa criança em reizinho, né? Porque senão ele não dá conta do próprio reinado depois. Perfeito. Finalizando rapidinho contigo, Ana. Quero mandar um beijo pra minha filhinha. Parabéns. Ela é minha melhor amiga, minha melhor companhia, apesar de ser esse ser pequenininho. 5 anos, Mas né? é uma experiência maravilhosa. Ela fez 5 ontem? 5 ontem. Uma experiência maravilhosa. Então, Ana, me cuida bem dela, tá? Sucesso pra você, pra vocês todas, né? Que todas aqui são mães. A Maria é mãe de filha única também. Também. Né? Também. Sabe que a gente está conversando, né? Também, né? No caso, a Albertina teve tempos, né? Entre os filhos, né? Eu tive a Juliana, ela sabe disso, para não deixar o Gustavo filho único. Foi bem colocado. Ela me cobra isso até hoje. Bacana. Vamos fechando aqui. Bacana sua interação conosco aqui no Nós Falando. Amanhã nós voltamos, conversando sobre halitose, mau hálito. Você já passou por uma situação desagradável? Então não perca eu falando a partir das 5 da tarde. Até lá. Yeah.